Primeiramente, precisamos entender o que é a condensação da umidade. Você já deve ter reparado que em dias muito frios e úmidos, as janelas de nossas casas embaçam e às vezes até surgem gotas de água na sua superfície. Isso acontece por causa do comportamento do ar em condição de diferentes temperaturas. O ar que respiramos é chamado de ar atmosférico e é composto por uma infinidade de diferentes gases e vapor d'água. Podemos dizer que, a nível do mar, quanto mais quente está o ar, maior a sua capacidade de reter umidade, ou seja, maior será a quantidade de vapor d'água. Quando acontece desse ar quente se chocar com uma superfície fria, a sua temperatura diminui, atingindo o que chamamos de temperatura de ponto de orvalho, fazendo com que a umidade presente no ar se transforme em gotas de água na superfície. Esse fenômeno chamamos de condensação. Este mesmo fenômeno acontece no interior de um motor elétrico quando ocorrem variações de temperatura. Podemos observar a condensação com mais clareza na carcaça, no bobinado e no estator. Durante o funcionamento do motor, circula em seu interior um ar quente e úmido, mas devido à sua temperatura estar mais alta, faz com que o interior do motor permaneça livre da condensação da umidade. No entanto, ao desligar o motor por um período de tempo suficientemente longo a ponto de resfriar a carcaça, o ar quente e úmido do interior do motor, em contato com a carcaça fria, atingirá a temperatura de ponto de orvalho, levando à condensação da umidade dentro do motor elétrico. Este fenômeno também ocorre quando os motores estão em operação e sofrem algum resfriamento de forma brusca, seja por lavação existente nos processos industriais ou por incidências de fortes chuvas no caso de motores desabrigados. Este fenômeno pode causar danos aos componentes internos. Os rolamentos podem apresentar ruídos, além da contaminação da graxa. O eixo e o rotor podem apresentar oxidação, e esta oxidação pode levar ao travamento. As tampas podem apresentar oxidação. E na carcaça também pode ocorrer a oxidação, além de comprometer a isolação elétrica do bobinado. Uma solução simples para evitar o acúmulo de água e danos no motor é fazer a abertura frequente dos drenos do motor, conforme consta no Manual de Instalação VEG disponibilizado com o produto. Os bujões de dreno podem ser de borracha e estão situados sempre na extremidade inferior das tampas dianteira e traseira. Os mesmos saem de fábrica na posição fechada e devem ser abertos periodicamente a fim de permitir o escoamento da umidade condensada. Em motores IP55, os drenos devem ficar abertos continuamente, e para os motores IP56, IP65 e IP66 devem ser abertos periodicamente. Nos casos onde o motor elétrico ficará exposto a condições de constante mudança de temperatura, ambientes muito úmidos ou desligado por períodos superiores a 24 horas, a VEG recomenda a instalação da resistência de aquecimento. A resistência de aquecimento
tem por finalidade manter a temperatura no interior do motor alguns graus acima da temperatura ambiente quando o mesmo estiver desligado. A resistência de aquecimento deverá manter-se energizada somente no período em que o motor estiver desligado. Atenção! Deve ser desenergizada assim que o motor entrar em funcionamento. Quando os motores são armazenados por um longo período antes da sua instalação, recomenda-se também manter a resistência de aquecimento energizada. Tais medidas impedem o acúmulo de água no interior do motor pela condensação do ar úmido. A tensão de alimentação da resistência de aquecimento deverá ser especificada no momento da aquisição do motor. Estão disponíveis em diversas tensões, sendo as mais comuns 110 volts, 220 volts e 440 volts. Os terminais da resistência de aquecimento podem ser instalados em uma caixa de ligação específica. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.